dando continuidade à nossa série de PHP Base. Nessa aula agora vamos ver aqui um pouquinho sobre laços, onde um determinado comando ele é executado durante um tempo, enquanto um valor for verdadeiro, ou enquanto for falso, ou enquanto o programador assim definir, ou até que se atinja o resultado esperado, quando não se sabe o resultado ao certo que se precisa. Tá? O primeiro deles, ou melhor, vamos ver o que eu tenho. Para esta estrutura de controle, para esse laço, para essa estrutura de repetição, eu tenho o while, o do e o for. Existem algumas outras que talvez veremos ao longo do curso, mas as principais aqui são o while, o do e o for. A primeira que eu tenho aqui é o while. O while ele testa um valor ele testa os valores e faz uma verificação durante a sua repetição. Por exemplo, veja que eu tenho aqui uma variável chamada i e eu disse que ela tem o valor 1. Comecei aqui o meu comando while, abri e fechei aqui parênteses. Dentro do parênteses eu coloquei qual é a condição que eu quero que o while verifique. Eu tenho aqui a minha variável 1 e eu estou comparando ela se ela for menor do que 10. Obviamente, veja que ela vale 1, ela é menor do que 10. Abro aqui a minha chave, fecho a chave, aqui dentro o bloco eu executo. Eu vou dar um eco, ainda é menor do que 10, ok? Depois eu vou cair aqui neste bloco. O que é que esse bloco aqui faz? Eu pego a minha variável i e digo que ela é igual ao mesmo i somado mais 1, ok? Eu poderia também simplesmente vir aqui e fazer o i mais, mas para aqui a nível didático, vou deixar i mais 1. Como funciona esse laço? Eu disse aqui, olha só, enquanto a minha variável i for menor do que 10, você vai executar isso aqui. Dentro desse laço pode estar ocorrendo diversos comandos, mas aqui especificamente eu apenas dei um eco e printei na tela, ainda é menor do que 10, ok? Passou isso aqui, vai cair a minha variável i aqui e ela vai passar a valer ela mesma mais 1, ok? Ou seja, a minha variável fora do laço começou valendo 1. Vai começar o meu laço while, vai cair aqui, vai chegar aqui, a minha variável vai passar a valer 2. O laço vai recomeçar, vai voltar aqui novamente, vai chegar aqui, a minha variável vai valer 3. O laço vai repetir, fazer todo esse trajeto, vai chegar aqui e a minha variável vai valer 4. Vai valer 5, 6, 7, 8, 9, vai valer 10. Ok? Na verdade, esse laço aqui não vai chegar, inclusive, a valer 10. Ela vai chegar até o 9 e esse laço vai parar. Por quê? Porque a condição que eu especifiquei era que enquanto a minha variável i for menor do que 10. Então, quando a minha variável passar a valer 9, esse laço aqui vai terminar. Isso aqui é o comando while, que mais à frente nós iremos fazer testes na prática com ele. Eu tenho também o do. Fiz a mesma coisa que o while, coloquei aqui a minha variável chamada i, disse que ela vale 5, coloquei o meu comando do, abri e fechei aqui as minhas chaves, disse que a minha variável i é igual a i mais 1, exatamente como eu fiz lá. E depois que eu terminei a minha chave, eu coloquei o while, a minha variável i menor do que 10. O que acontece? Qual é a diferença, então, de eu utilizar o while e de eu utilizar o do? A diferença, basicamente, que no while, ele vai testar o meu laço aqui no começo. Tá? Ele vai perguntar o valor da minha variável no começo da execução. O do, ele vai verificar esse valor no final da instrução. Ele vai passar uma vez o código e vai, ou seja, deixa eu explicar melhor. Ele vai executar o código pelo menos uma vez. Depois, no final, ele vai verificar se é verdadeiro ou falso e vai parar ou não o laço. No while, é o contrário. Ele já testa esse valor logo de cara. Se não atingir o que ele quer, ele não vai executar nenhuma vez. Ok? Existem situações durante o projeto que é mais cabível uma ou outra opção, ok?
Veja que eu tenho também o for. O for é um tipo de laço diferente. Por quê? No for eu não preciso especificar previamente o valor de uma variável antes do meu comando, porque tudo é feito aqui dentro. Olha só, eu seto o meu for, inicializo uma variável, na maioria das vezes aqui uma variável auxiliar, digo que ela vale x, ou seja, no caso aqui ela vale 1, ponto e vírgula. Aí aqui eu coloco a condição, ok? O valor como parâmetro inicial. A condição que eu quero será que enquanto a minha variável i for menor ou igual a 10, ou seja, se ela valer até 10, a minha variável i ela vai ser incrementada em 1, ou seja, mais. Eu vou ter esse valor aumentado a cada vez que eu passar aqui dentro desse laço. Ok? Ele vai fazer esse comando. Aqui dentro desse único comando ele vai setar um valor inicial, setar um valor de destino, por exemplo, setei que ela vale 1, definir que eu quero que esse laço seja executado enquanto ela for igual ou menor do que 10. Se for maior ou menor do que 10, ou melhor, se for menor ou igual a 10, ela vai ter o seu valor aumentado em 1. Significa que ela vai começar valendo 1, vai chegar até aqui, vai voltar aqui em cima valendo 2, depois 3, depois 4, depois 5 e assim por diante até chegar a 10 e terminar o laço. Bom, esses foram os controladores de repetição mais comuns que nós temos em PHP. Existem mais algumas coisas que podemos utilizar, mas o básico são esses três. Na próxima aula nós voltamos e continuamos com o nosso projeto base aqui de aprendizagem do PHP.